Deus está construindo uma história. Toda a narrativa bíblica conta a história de Deus. E a história de Deus, a gente pode resumi-la em criação, queda, redenção e glorificação. É um arco assim, né, que Deus está fazendo. Criação, queda, redenção e glorificação. Nós fazemos parte dessa história de Deus. A nossa história faz parte da história de Deus. A comunidade local aqui em Parque Bristo está inserida na história de Deus. Você, individualmente, e eu, estamos inseridos nessa história de Deus. E quando nós estamos lá, Ele nos garante capacitação para continuar, né, dando frutos e produzindo essa história no mundo, até chegarmos lá. E está perto, hein, irmão? Você está preparado aí? Cada dia está mais perto a nossa glorificação, né? O Senhor vem logo aí. E nós estaremos para sempre com Ele. Isso é a nossa esperança, né? Isso trouxe alegria ao meu coração, em saber que é o Senhor quem chama. É o Senhor quem capacita. E é o Senhor quem abre as oportunidades. Por isso eu vim aqui hoje, cheio de alegria, saudades, e estou aqui com vocês nesta manhã, parabenizando esta igreja, por ser essa igreja tão acolhedora, amorosa, né? Por ser essa igreja que dá tantos frutos para o reino do Senhor. Eu fico impressionado como Deus foi generoso comigo em me trazer para cá no ano de 2000, né? E me colocar aqui para aprender tantas coisas, irmãos. Eu estou fazendo a faculdade de teologia hoje, e quando os meus professores trazem algumas matérias, eu leio lá e eu falo assim, isso aí eu já sabia. Isso aí eu aprendi lá na comunidade. Você é bom, hein, pastor? Isso aí eu já aprendi, Moisés já pregava isso, né? Celofal falava isso aqui, pastor Samuel, né? Tantos outros que passaram aqui. Não é novidade, né? Mas mesmo assim, irmãos, o conhecimento nos humilha, né? E aí eu acho que eu sou muito pior do que eu era antes, né? E dependente, carente da misericórdia e da graça de Deus. Mas vamos à palavra de Deus, né? Que o Senhor nos deu. Está aqui no texto de O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 31. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 31. Enquanto você abre aí, eu quero cumprimentar os meus irmãos da internet, né? Todos os domingos eu estou aí com vocês, né? Vendo aqui a comuna. Assisti o pastor Zanetti semana passada, assisti o Celebrando com a Roseni aqui, assisti o outro irmão que veio aqui, Guilherme, acho que era, né? Estou sempre aí com vocês na internet, né? Hoje eu estou aqui, mas que vocês sejam abençoados também e agraciados com o mesmo poder que reina e paira aqui sobre esta igreja. Deus abençoe vocês, queridos. Evangelho segundo escreveu João, versículo 31, capítulo 13, versículo 31. Perdão, irmãos, versículo 33, tá? 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês podem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora?
darei a vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém. Essa narrativa aqui que nós acabamos de ler é uma das tantas narrativas da Bíblia, e ela comunica o momento da despedida de Jesus. Jesus reuniu a sua equipe, a sua comunidade. Era a noite de quinta-feira, né? Ele estava próximo de concluir a sua missão. Na sexta-feira, Jesus morre. No domingo, ele ressurge. E esse aqui é o momento da despedida. Ele reúne seus amigos para um jantar. E ali ele comunica que vai embora, né? Só que nenhum daqueles seus amigos poderia ir com ele. Ainda que quisessem, como Pedro falou aqui, não haveria possibilidade de segui-lo nesse momento. Mas em breve, muito em breve, Jesus disse que eles estariam novamente reunidos, né? Jesus ia preparar um lugar e eles iriam novamente estar perto do seu mestre. Talvez essa notícia de Jesus aos discípulos causou incompreensão. Eles de fato não compreenderam o que Jesus estava falando. E causou também um certo receio. Senhor, e agora? Como que nós vamos viver neste mundo sem a tua presença? O que vai ser de nós, Jesus? Como que a gente vai ficar? Para onde o Senhor vai? A gente quer ir junto. Como é viver num mundo sem a presença de Jesus? Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo que não desfruta da presença de Jesus. Por isso tantas crises, tantas pressões, tantas guerras, tantas dificuldades. E eu quero perguntar para você que está aqui nesta manhã e você que está pela internet nos ouvindo, como é que você lida com as pressões deste mundo? E olha que não são poucas, hein, irmãos? Pandemia, isolamento social, doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico. Agora, além de depressão e síndrome do pânico, tem a angústia, que é um estágio master da depressão, né? Dengue, inflação, aumento de preços. Eu fui no supermercado essa semana e sempre que eu vou no supermercado, teve uma vez que eu chorei dentro do supermercado. Aí eu falei assim, nossa, acho que eu estou mal. Mas de ver o preço das coisas e pensar assim, eu estou pondo isso no meu carrinho. Mas tem gente que não vai conseguir. E às vezes é gente muito próxima da gente. Né? E essa semana, quando eu voltei lá, eu fiquei impressionada com os preços. Né? A inflação está nas alturas. O desemprego, a fome. 19 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Guerra. Como que a gente lida com isso? Com essa violência? Lá longe, na guerra, mas aqui perto também, né? Por causa de um celular, você leva um tiro na cabeça e morre. Aqui, esses dias eu vi a reportagem na Rua Elvete aqui,
As pessoas sendo assaltadas no ponto de ônibus, violência para todo lado, pressão. Como que a gente lida com isso? Seria bom que Jesus estivesse aqui, né? Para dizer, como disse lá no mar de Tiberíades, acalma, aquieta, né? Como seria bom, mas Jesus não está presente. E como é que eu vivo a minha vida no mundo? Como é que eu reajo a essas coisas que a gente atravessa aqui? Como os discípulos deveriam reagir? Tem um estudioso do Novo Testamento, o nome dele é Tom Wright. Ele explica que a tarefa da igreja é viver como povo ressurreto entre o domingo de Páscoa e o dia final, como sinal do primeiro e antecipação do segundo. A tarefa da igreja é viver como um povo. Nós somos um povo, nós somos comunidade. É assim que nós temos que viver num mundo hostil, como uma comunidade. Como uma comunidade que recebeu vida pela ressurreição de Cristo Jesus. Como uma comunidade que reage ao mundo de uma forma saudável, de uma forma confiante, numa entrega total ao seu Senhor. Nós temos que viver como um povo que recebeu uma nova vida. E por isso, já de forma muito antecipada, desfruta das virtudes daquele grande dia que em breve virá. Nós já podemos hoje, aqui, no meio desta comunidade, desfrutar daquilo que nós alcançaremos lá na eternidade. E por isso, a gente consegue sair ao mundo e viver uma vida de amor, uma vida digna, uma vida que proclama o Salvador. E as pessoas olham para nós e nos reconhecem como discípulos desse Jesus. Glória a Deus. Neste texto aqui que lemos, João capítulo 13, dos versos 33 até 14, verso 3, Jesus, o grande mestre, ele dá para a sua comunidade de discípulos e também para nós algumas instruções de como viver aqui até chegar o dia final, né? Até chegar aquele dia. O nosso dia final pode ser a qualquer momento, a gente não sabe nem dia nem hora. Teve uma irmã lá na nossa comunidade em São Bernardo, que ela estava no culto de domingo, conosco, né? Feliz, contente, com seu esposo, com seus filhos. Na quinta-feira ela sentiu um mal-estar. No sábado ela faleceu. No domingo ela estava sendo enterrada. Encontrou-se com o Senhor. Foi o seu dia, grande dia final. Pode ser que a gente viva até Jesus aparecer nas nuvens. Mas se não for assim, que nós estejamos prontos para nos encontrar com Cristo a qualquer momento, quando Ele nos chamar, né? E subir com Ele para a herança que nos está preparada. O que Jesus fala para nós aqui nesta manhã? Não fala nada, nenhuma novidade, irmãos. Não vim aqui trazer nenhuma novidade, só vim relembrar, tá bom? Relembrar algumas coisas que Jesus falou aqui para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 instruções de Jesus nesse texto. A primeira instrução de Jesus neste texto que lemos é esta: olhe para Jesus como a sua referência na vida. Olhe para Jesus como a sua referência na vida. Ele disse: eu dou a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros.
que o mandamento é novo. Jesus estava falando, é um novo mandamento. Mas este mandamento já está na lei. Levítico 19, verso 18, está este mandamento. Moisés deu este mandamento, amem o seu próximo como a ti mesmo. Mas agora vem Jesus e fala, eu dou um novo mandamento a vocês. Vocês devem amar uns aos outros, como eu vos amei. E o mandamento é novo porque Jesus subiu o padrão. Porque Jesus não falou as palavras de Moisés. Moisés disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, do jeito que você se ama, do jeito que você se estima, do jeito que você quer o seu bem, você deve amar o seu próximo. Mas Jesus vem e fala, não. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Porque eu não sou referência de amor. Ninguém no mundo será referência de amor. O amor perfeito está em Cristo Jesus, que se entregou, que se deu, que se doou por nós. Ele é a referência. Ele é o princípio, o fundamento sólido. Porque o meu amor muda conforme as minhas emoções. Eu sou instável, eu sou inconstante, mas o Cristo, o amor perfeito, o Deus eterno de amor, Ele não muda. Ele é a nossa referência e por isso o mandamento é novo. Tira este amor próprio da relação e coloca o amor de Jesus. Você precisa amar como Jesus amou. E o que foi aqui que a gente vê no capítulo 13, alguns versículos primeiros, né? A gente vê um mestre que se levanta da sua mesa e se põe a servir os seus discípulos. E no meio daquele serviço de lavar os pés dos seus discípulos, alguém contestou e teve dúvidas e foi contrário. E Jesus ouviu, porque Jesus ama. Alguém estava já com intenção de trair, de se insurgir contra ele e causar uma divisão e causar um transtorno no meio daquele grupo, mas Jesus, sabendo disso, continuou a amar. Olha o versículo 1 do capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor até o fim é um amor perfeito, um amor completo, amou-os completamente, amou-os perfeitamente. Apesar dos contrários, apesar dos traidores, apesar dos que tinham dúvida, apesar daqueles que entendiam, apesar daqueles que estavam favoráveis a ele, mesmo assim ele continuou amando com o seu amor perfeito. Cristo é o nosso referencial, olhe para ele. Não dá para me relacionar com esse irmão, eu não consigo caminhar com ele, ele me irrita. Nessa hora, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E pense o tamanho do amor com que você foi amado. E quando Cristo é a nossa referência, nós precisamos ter duas atitudes. Aqui podia enumerar várias, né? Mas eu coloquei duas aqui. A primeira é, ouça a sua voz. Ouça o que Cristo diz. Pare, irmãos, para ouvir Cristo. A gente para ouvir tanta gente, né? E ultimamente a gente ouve tanta gente que não sabe falar. Ou que fala tanta batata. E a gente dá atenção. E toma aquilo como verdade, e às vezes é uma mentira das grandes, e a gente está reproduzindo aquela mentira, achando que é verdade. Mas Cristo, Ele é a verdade. E nós precisamos parar para ouvi-lo.
E aonde é que eu ouço Cristo? Aqui, ó, nas Escrituras. Eu ouço Cristo nas Escrituras quando eu paro para ler, para estudar, para sorver aqui conhecimento, princípios daquilo que Ele falou. O próprio Cristo, Ele reproduzia aquilo que Ele ouvia do Pai. Ele disse assim: as palavras que eu digo a você, recebi do meu Pai. Ele parava para ouvir o Pai. E olha o que ele fala aqui para quem é discípulo dele, João capítulo 10, versículo 2 ao 4, tá gravado aí, depois se você perder, né, assiste de novo, tá bom? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e vai adiante dela, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quem é discípulo da comunidade de Jesus, segue Jesus, porque quando Ele chama, Ele escuta a sua voz e reconhece, ouça Jesus. Ele é o nosso referencial. A segunda atitude é obedeça a sua voz, porque não adianta nada você ouvir e não praticar. E não obedecer. Obedeça a Jesus. Jesus disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. João capítulo 15, versos 10 ao 14. Jesus obedecia aos mandamentos do seu Pai. E Jesus era o homem perfeito, o Deus encarnado. Mas ele dependia do Pai. Ele não era autônomo em si mesmo. A sua missão, ele veio na autoridade e cumprir a missão do Pai, e ele dependia do Pai, ele ouvia a voz do Pai, e ele obedecia aos mandamentos do Pai, e ele fazia, tem um outro texto que diz que ele fazia as mesmas obras que o Pai lhe ordenava fazer. Ele não era autocentrado, ele era dependente do seu Pai. E nós, como comunidade de comunhão, precisamos também ouvi-lo e obedecê-lo, porque é Ele o nosso Senhor, a nossa referência, o Deus que caminha conosco no meio da nossa comunidade. Aleluia. A segunda instrução de Jesus aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 13, do 33 ao 14, 3. É esta: preserve a sua identidade de cidadão do reino de Deus. No dia que Jesus te encontrou, querido, você foi feito uma nova pessoa. Você foi feita uma nova criação. Uma criação que resplandece a glória de Deus, que manifesta o reino de Deus por onde você vai. Você tem um novo nome, você tem um novo modo de vida, você tem um novo chamado, você é uma outra pessoa. A sua identidade foi mudada para a identidade de filho amado de Deus, né, Sueli? Um filho amado de Deus. Esta é a sua identidade, porque Cristo nos amou. Aleluia. Conserve a sua identidade.
Não troque a sua identidade, os seus valores do reino, os seus princípios eternos, por coisas que vão passar, que são corrompidas, que ficarão nesta terra, pelos poderes e prazeres deste mundo. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, porque não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João capítulo 15, verso 19. Vocês não são do mundo. Eu os tirei daí, desse sistema, dessa mensagem caída, pecaminosa, corrompida, distante do reino eterno. Paulo diz, Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você não faz mais parte deste reino de trevas, mas vive aqui, no meio das trevas. E Deus nos está dando a chave nesta manhã, como no domingo passado, como no próximo domingo e em todos os momentos que as Escrituras são pregadas aqui, a chave para que a gente viva uma vida como seguidor de Jesus no mundo corrompido, mergulhado no pecado. Nós não somos do mundo, a nossa identidade é a identidade do reino. Recebemos uma nova vida em Cristo. Paulo nos diz isso em 2 de Coríntios 5,17, né? Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E por causa disso, nós precisamos refletir os valores do reino. Os valores do reino, irmãos, não se comunicam com os valores deste reino terreno. Jesus falou aos seus discípulos, e é uma ordem: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. A nossa identidade é a identidade do amor, do Cristo que ama. A nossa identidade é de amor, porque Deus é o amor perfeito. E por causa do seu amor, nós temos vida nele. Aleluia. Se o mundo odeia, nós amamos. Se o mundo exclui, nós incluímos. Se o mundo discrimina, e quanto preconceito e discriminação nós encontramos. O mundo discrimina, mas a comunidade de Jesus acolhe. O mundo mente e tem prazer na mentira. Mas a comunidade de Jesus, ela diz a verdade. Ela transita na verdade. O mundo se estabelece em cima do mérito. Eu tenho, eu posso, eu conquistei, eu sou. A comunidade de Jesus se fundamenta na graça. E graça é não ter mérito. É já reconhecer que a gente não tem nada mesmo, que a gente não está com nada, que a gente não tem nada que possa apresentar diante do Senhor para falar, não, Jesus, eu estou aqui porque eu sou a Débora, eu sou o fulano, eu sou o ciclano. Não é mérito, irmãos, é graça, e nós já entendemos isso. Quanta gente firmada em cima do mérito. Essa semana eu li uma triste notícia de um irmão de uma outra igreja aí, né, dessas igrejas midiáticas, falando assim, talvez você tenha visto também, né? Mendigo tem que passar fome mesmo, porque a Bíblia diz que quem não trabalha também não come.
Se o mundo diz isso, nós estendemos a mão e demos de comer. A Bíblia, irmãos, está repleta de princípios que dizem a respeito do socorro aos necessitados. Né? Jesus falou assim, ó, eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive com frio e você me vestiu. Eu estava preso e fostes me visitar. Eu estava doente e você foi lá me abençoar. Aí nós vamos virar e falar, Senhor, mas quando é que nós te vimos preso? E com fome? E com frio? Ou doente? E Jesus vira para nós e diz assim, quando vocês fizerem isso a qualquer um desses meus pequenos irmãos, a mim, vocês fizeram. 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 11 ou 14 milhões de desempregados no Brasil. Isso é nossa responsabilidade. Ah, mas não é o governo que tem que fazer? Não é os programas sociais que tem que socorrer? Não, a igreja de Jesus é convocada a se levantar como um braço, uma mão que acolhe, uma mão que resgata, que sacia a fome, que dessedenta o sedento, que acolhe o necessitado, que cuida dos fracos. Esse é o nosso chamado. Jesus era esse homem. Ele é o nosso referencial. Aleluia. Glória a Deus. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. O amor, ele perdoa muitíssimos pecados, disse Pedro. 1 Pedro capítulo 4, 8, ele diz isso, amem-se sinceramente, porque o amor perdoará os pecados. Tem uma outra tradução que fala assim, cobre muitos pecados. Ai, mas eu vejo tanta dificuldade, esse cara aí não está trabalhando, aí já veio um monte de oferta de emprego, e ele não quer nada com nada, mas o filho dele está passando fome, e aí? Vai lá e joga amor em cima. Porque quando você põe amor em cima, quando você cobre o pecado com amor, você ama. Porque Cristo encheu o teu coração de amor. A referência não é mais eu, lembra? A referência é Ele. E o amor que Ele demonstrou por nós. Aleluia. Amem-se uns aos outros. A terceira instrução de Jesus neste texto diz respeito a relacionamentos. Jesus falou aos discípulos, busquem relacionamentos. Não tem outro jeito de viver neste mundo hostil, nesse tempo em que Jesus não está presente no mundo. Não tem outra maneira de viver a não ser se relacionando. Se relacionando uns com os outros. Jesus falou, amem-se uns aos outros. Não é uma vida isolada, não é uma vida presa. Não é uma vida para si mesmo, é uma vida de relacionamentos. Eu tinha notado uma frase aqui, mas acho que eu acabei não colocando, de um doutor em psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o nome dele é Philip, e ele falou assim, o isolamento é a estratégia mais poderosa para causar nas pessoas doenças e traumas emocionais, como depressão, síndrome do pânico e todo tipo de transtorno grave na saúde mental. E aí a gente fala assim, nossa, esse pesquisador aí, ele está certo, né? Ele viveu a pandemia, acho que ele sentiu isso na pele, né? Mas o livro que eu estava lendo e tirei essa informação, essa citação dele, sabe de que ano que é, irmãos? 1985. E nós hoje em 2020 e 2021, constatamos na prática o poder destrutivo do isolamento.
E por que que alguns insistem em viver isolados? Domingo de manhã, por favor, né? Eu já acordo cedo a semana inteira, vou levantar para ir lá? Vou ficar aqui, na minha cama, na minha coberta. Se você não pode, se você está com algum distúrbio, alguma dificuldade, fique aí mesmo. Mas se você pode, querido, vem aqui, porque é diferente você estar lá ou estar aqui, é outra coisa, não é? Aqui você recebe abraço, e eu recebi uns abraços aqui hoje, tão gostosos, né? Eu estava com saudade de vocês. Eu fico lá de domingo, tem domingo que eu fico assim, lamentando. Nossa, por que eu não fui? Né? É outra experiência. Tem um mistério aqui, um milagre que acontece aqui. Isso é uma obra do Espírito que a gente não vê, mas a gente sente, que se chama comunhão. E essa comunhão é esse calor, essa afetuosidade, esse amor, essa graça que corre assim como um rio no meio da igreja de Jesus, quando ela se abraça, quando ela dá atenção, quando ela fala com o outro, quando ela se importa. Nós somos uma comunidade de comunhão, e comunhão é tornar comum, é estar seguro, protegido. Jesus falou, vocês devem amar uns aos outros. Você vai viver com Ele e Ele com você, e vocês vão se amar, no amor que eu dei a vocês. A aliança de Deus, ela é feita com um povo, ela não é feita com indivíduos. Quando Deus fez a aliança com o indivíduo Adão lá no jardim, Ele quebrou a aliança. E aí na história da redenção, no arco da redenção, Deus decidiu, por sua soberania, levantar um grupo, um povo. E olha o que Tito fala, Tito capítulo 2, verso 13 e 14. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A aliança de Deus é feita com um povo. A aliança de Deus é coletiva. Nós fomos chamados para essa coletividade, não para o individualismo, não para o isolamento. Isolamento mata, isolamento adoece. Nós precisamos viver juntos, unidos, caminhar juntos. Aleluia. Nós somos povo de Deus, comunidade de Deus, comunidade de Jesus, que partilhamos, né? Ao ser chamado por Jesus, nós imediatamente fomos inseridos na sua igreja, na sua comunidade. Ninguém é chamado por Jesus e vive solto no espaço, não. Nós somos igreja, somos discípulos de Jesus que caminham juntos, logo ao ser chamado. E por que Cristo teve essa ideia que faz isso? Porque o nosso Deus é um Deus trino, é uma comunidade eterna de amor. E Ele desejou que o seu povo fosse esta comunidade de amor, para antecipar a alegria que este povo desfrutará na glória eterna. Aleluia, glória a Deus. Comunhão dos irmãos. Relacionamentos, ele tem o poder de gerar um sentimento de pertencimento. Quando você vem para cá e você faz parte desta comunidade, desta igreja local, você pertence a esse grupo. E essa pertença é um sentimento que todo ser humano tem. Ele precisa pertencer, se sentir seguro num grupo. E Deus te dá a bênção de pertencer a esta comunidade, produzindo segurança na sua vida.
A necessidade de pertença representa uma motivação do ser humano para estabelecer relacionamentos intensos, duradouros, sendo isso um importante aspecto para a manutenção do bem-estar e da saúde mental do ser humano. Isso é uma definição que eu peguei no Google. É importante, Deus sabia disso. Então ele falou o quê? Amem-se uns aos outros, vivam em comunidade. Uma comunidade de amor. Relacionamentos saudáveis são gerados a partir do nosso relacionamento com Deus. Ninguém vive relacionamento saudável se o seu relacionamento com Deus não estiver saudável. Tudo começa nele, ele é a nossa referência, lembram? Ele é a nossa referência. Jesus, quando veio à Terra, ele quis se relacionar. Ele era o Filho de Deus, né? Ele veio com a missão já, o plano já estava feito. Ele já sabia o começo, o meio, o fim do plano. Ele podia simplesmente chegar e falar, não, agora sou eu aqui, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou salvar o mundo, né? Eu vou fazer essa obra aí, daqui a pouco vocês vão desfrutar do que eu vou produzir, né? Mas o que ele fez quando chegou aqui? Ele foi andando na sociedade e começou a chamar a gente comum, né? Chamou um chamou o outro que veio junto e ficou, aí foi chamando, daqui a pouco ele tinha 12, dos 12 virou 70, dos 70 virou 120, dos 120 virou 500, depois quando ele foi assunto aos céus, o 500 virou 3.000, depois de 3.000 virou 5.000, né? E hoje virou bilhões. Esse povo grandioso, universal, que é a igreja de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para o isolamento, nós fomos chamados para a comunidade. Isolamento mata. Nós fomos chamados para ser comum. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais próximo eu estiver de Jesus, mais parecido eu me torno com Ele. Quanto mais o meu relacionamento com Deus for amável e humano, mais eu serei amável e humano com meu irmão. É dele que eu recebo graça, força. É Ele que reparte comigo as virtudes do seu próprio ser. Nós somos essa comunidade de Jesus, comunidade de comunhão. E Jesus, nesse texto aqui que nós lemos, Ele também nos instrui sobre a nossa missão. Nós temos uma missão. E a missão que Jesus nos deu está no versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esta é a nossa missão. Comunhão é uma palavra que no seu original grego, a raiz da palavra, que é koinos, significa comum. E essa comunhão é o jeito que a gente precisa viver, colocando o outro na minha prioridade, achando lá na minha agenda um lugar para o outro, porque foi isso que Jesus fez, não é? É suprir a necessidade do outro, é caminhar junto. E nessa caminhada, ser apoio, ser companheiro, ser solidário. Quando a comunidade vive comunhão, ela está mostrando para o mundo por si só quem é Jesus. Uma comunidade que ama terá condições de falar sobre o amor para uma sociedade que não ama. Uma comunidade que acolhe poderá ter voz numa sociedade que não acolhe. Uma comunidade de amigos que preza pela amizade
será ouvida no mundo de inimigos, de amizades destruídas, de relacionamentos caídos. A voz da igreja é ouvida por conta do seu jeito de viver. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, o jeito de viver, capítulo 2, verso 32 e 42, o jeito de viver da igreja impactou a sociedade. E eles olhavam e falavam, como assim? Ninguém passa necessidade, eles se amam, e ainda eles não são uma comunidade fechada, quem quiser pode chegar. A comunidade, o jeito de viver da comunidade, ela impacta a sociedade onde nós estamos. Esta igreja local precisa ser uma embaixada nesse mundo de guerra que nós vivemos. Sabe o que é a embaixada? A embaixada é aquele espaço do outro país, colocado num país externo, que traz referências do país de origem, que comunica valores do país de origem. Quem entrar na embaixada vai conhecer a cultura, os valores, a educação do país de origem. Por exemplo, a embaixada brasileira dos Estados Unidos, ela não tem lá dentro da embaixada valores dos Estados Unidos, leis dos Estados Unidos, costumes dos Estados Unidos, comida dos Estados Unidos. A embaixada brasileira nos Estados Unidos, ela comunica a cultura brasileira, ela comunica a comida, ela traz memórias do Brasil, para que quando um brasileiro entrar lá, ou um americano entrar lá, conheça que ali os valores do Brasil são respeitados. Essa igreja local precisa ser a comunidade de Jesus e comunicar neste lugar, para quem entrar aqui, os valores do reino a qual nós fazemos parte. Quem chegar aqui precisa conhecer a comida que comemos, o acolhimento com que nos acolhemos, a amizade que celebramos, o amor que partilhamos. Porque isso são valores do reino. Eu quero concluir aqui, eu peço já desculpa porque atrasei um pouquinho, mas eu só vou ler aqui algumas ideias que esse livro aqui, nos dá de como praticar comunhão aqui, nesta embaixada do reino de Jesus. Só vou ler, tá? Vai ficar gravado aí, depois você vai lá e medita. Aceitem uns aos outros. Romanos 15, 7 e 3. Saúdem-se uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 24 a 25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 18 a 21. Suportem-se uns aos outros. Efésios 4, de 1 a 3. Não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25, 26. Deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14, 13. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5, 19. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4, verso 11. Não mordam, olha, tem isso na Bíblia. Não mordam e devorem uns aos outros. Gálatas 5, 14, 15. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25, 26. Não mintam uns aos outros. Colossenses 3, 9 a 10. Confessem pecados uns aos outros. A confissão cura. Cura o pecado, liberta. Tiago 5, 16. Perdoem uns aos outros. Efésios 4, 31, 32. Edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Ensinem, isso vocês fazem muito bem aqui. Parabéns, comunidade. Ensinem uns aos outros. Colossenses 3, 16. Encorajem, outra qualidade aqui da comunidade Bristo, uns aos outros. Efésios
Abacuque 3, 12, 13. Aconselhem-se uns aos outros, Romanos 15, 14. Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais uns aos outros, Efésios 5, 18, 20. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5, 13. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6, 2. Sejam hospitaleiros uns com os outros, 1 Pedro 4, 7 a 9. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4, 31 a 32. E orem uns pelos outros, Tiago 5, 16. Isto é ser comunidade de Jesus, isto é viver em comunhão. Que Deus abençoe esta comunidade. Parabéns, comunidade, porque muitas das práticas que eu li aqui, vocês vivem e praticam, vocês já fazem. Eu fui abençoada por muitas dessas práticas que vi em vocês, e tenho saudades de todas elas, mas que vocês possam cada dia mais crescer em valor, em princípios do reino de Deus, que está sobre esta igreja. Deus abençoe. Obrigado, querido.